Agora são 7h45, hora de entrevista importante aqui no Expresso CNN para você acompanhar. A gente conversa com o senador Marcos Rogério, da CPI da pandemia, que faz a gentileza de voltar aqui para conversar com a gente. Senador, boa noite, bem-vindo de volta. Mona Lisa falando, me ouve bem? Boa noite a você, Mona Lisa. Boa noite ao amigo da CNN. Te ouço perfeitamente. Senador, vamos lá. Fui olhar as publicações do senhor hoje nas redes sociais. O senhor, como um homem das leis, também defende que o motoboy preste depoimento. O ministro Nunes Marques errou na decisão? Mona Lisa, eu não tive acesso aos documentos que ele recebeu. Veja, o ministro ele decide a partir justamente do conhecimento que ele tem acerca de quem está sendo convocado, né? Assim, a CPI tem errado muito em muitas convocações e em muitas quebras de sigilos que tem feito no âmbito interno. Isso acaba por fragilizar o trabalho da CPI. Quando você faz a convocação, por exemplo, de advogado, né, em razão do seu cliente, isso não tem amparo legal, mas a CPI tem feito. Quando você quebra sigilo para além do prazo de apuração da CPI. O STF teve que intervir para mandar parar, né? E ali houve quebras anteriores a 2020. Então, essa decisão do ministro Nunes Marques, se esses fatos realmente tenham a possibilidade de se confirmar, eu acho que o depoimento tem que ser colhido. Não há por que a CPI deixar de ouvir alguém que tenha algum elemento, alguma informação relevante para a CPI. Veja você, Mona Lisa, o fato de eu defender o governo não me faz defender quem tenha feito ou participado de qualquer movimentação ilícita, errada. E essa é uma diferença desse governo. Esse governo não apoia quem quer que seja que cometa ilícito, mesmo dentro do governo. Se identificar alguém, pode ter certeza, o caminho dele será a rua e além de responder pelas infrações que eventualmente tenha cometido. O que causou estranheza, vamos dizer assim, ou uma certa perplexidade, é que a decisão do ministro é muito diferente das outras tantas decisões, já de outros ministros, sobre as limitações, vamos dizer assim, do depoimento à comissão, né? Esse aspecto foi muito criticado. Eu gostaria de ouvi-lo também sobre essa linha, embora o senhor disse que não teve acesso aí ao conteúdo total da decisão do ministro Nunes Marques. Mona Lisa, primeiro é preciso realmente conhecer qual foi o conteúdo apresentado a ele. E aí eu posso dizer a você, com base no que eu conheço da CPI. Sim. A CPI está acostumada a apresentar requerimento ali sem a fundamentação necessária. Você, para convocar alguém, você tem que apresentar, né, as razões por que você está convocando essa pessoa. Qual é o nexo causal? Qual é a vinculação desse depoente, dessa testemunha, com o que está sendo apurado no âmbito da CPI. Muitas das vezes, a CPI tem apresentado requerimentos genéricos e isso acaba por fragilizar esses depoimentos. É preciso ter consistência. Agora, a mesma CPI que hoje criticou com muita veemência a decisão do ministro, e ele não está imune, qualquer ministro não está imune a isso, se realmente há elementos que caracterizem a participação dele em qualquer situação relacionada à questão de recursos da Covid, deve ser convocado. E eu apoio a iniciativa. Agora, esses mesmos senadores não tiveram a mesma postura quando o Supremo disse que os governadores não tinham obrigação de vir à CPI. Aí houve um silêncio. Depois até fizeram recurso, né, com relação a essa decisão, mas não houve esse mesmo nível de inquietação que houve no caso de hoje. Eu sou a favor de que todos aqueles que tenham alguma relação sejam convocados e sejam ouvidos, sem blindagem. Mas há ali 2 pesos e 2 medidas, isso está claro durante todos os trabalhos. Senador, o Caio Junqueira, claro, também participa da conversa. Chega, Caio. Oi, senador, boa noite. Senador, o caso Caio. VTC Log é o novo caso Covaxin da CPI? Olha, esse caso da VTC Log é um caso que, desde o início, né, estão ali, uma hora querem convocar daqui a pouco não convoca, agora é o motoboy, né? Antes tinha outro motoboy que também tiraram da convocação, é um vai e vem danado. Eu acho que é o seguinte, se você tem elementos, né, se você tem indícios mínimos, né, que justifiquem a convocação, a juntada de documentos, isso tem que ser feito. É prerrogativa da CPI fazer. Agora, é preciso ter elementos.
né, minimamente razoáveis que justifique você fazer uma devassa na vida de uma empresa. Essa empresa, Caio, só para você ter uma ideia, essa empresa passou pelos governos do PSDB, por todos os governos do PT, PMDB e continuou no governo. Ela começou a atuar com o governo em 98, né? Depois foi renovando, né, contratos com o governo. Passou por praticamente todos os ministros que estiveram à frente do Ministério da Saúde tiveram essa empresa prestando serviço. Então, é uma empresa que tem um histórico antigo com o Ministério da Saúde. Não quero aqui discutir o ato administrativo, né? Se foi por especialidade, por ausência de outra empresa com a mesma estrutura, enfim, não é essa a questão. Então, assim, se a CPI tem algum elemento, e veja, eles acusaram desse motoboy ter recebido valores em espécie e ter feito repasses, né, a personagens, a pessoas, e inclusive o pagamento de boletos. E fizeram ali uma acusação direta a uma pessoa. É muito grave esse tipo de acusação, é muito grave esse tipo de afirmação. É preciso ter lastro probatório. Eu defendo que a investigação seja feita com profundidade, mas acho que não deve a CPI, não deve ali os membros da CPI partir para pré-julgamentos antes de se ter o aprofundamento das investigações. Isso não faz bem ao processo. Você protege o processo quando você age com cautela. Senador, apenas para complementar, para que a informação fique bem clara, o apontamento é com base, né, na quebra de sigilo e informações do COAF, né, as movimentações, os mais de 4.700.000 reais e agora os vídeos e as constatações, então, ali, como a gente mostrou agora há pouquinho, num dos momentos que a gente destacou da CPI, a hora, o dia e o local também. Mas, senador, por gentileza, claro, o nosso time todo quer conversar com o senhor. Agora a pergunta é da Thaís Arbex. Thaís, minha querida, boa noite, bem-vinda. Chega também. Boa noite, Mona Lisa, obrigada. Boa noite, senador. A gente está caminhando para o fim da CPI. Muito provavelmente o relatório deve ser apresentado entre o dia 21 e 22 de setembro. Quero saber como que a base do governo está se preparando para essa reta final da Comissão Parlamentar de Inquérito. Thaís, quem deve estar mais preocupado com tudo isso são justamente os membros da oposição, porque acho que o que incomoda muito eles é justamente o fato de ter até agora feito todo esse trabalho e não ter identificado objetivamente nenhum caso sequer de corrupção no governo do presidente Bolsonaro. Além disso, um outro aspecto que eu destacaria é um governo que não protege a quem quer que seja. Se houve prática, alguma prática, qualquer que seja, é o governo que tem posição firme. Inclusive, em relação a esse funcionário que eles mencionam, foi o governo que o exonerou. Mas eu acho que não é o momento para fazer ainda afirmações categóricas. As informações, os levantamentos que foram coletados precisam ser investigados. Todos eles. E eu defendo que essa investigação seja uma investigação profunda. O que nós estamos fazendo enquanto governo aqui é o que é possível. Porque, veja, nós não conseguimos fazer aqui a oitiva de governadores porque o Supremo não deixou. Mas aí a CPI optou por não ouvir também secretários de Estado, diretores, empresários, quem comprou, né, quem pagou, quem recebeu. A Polícia Federal fez operações em 23 estados da federação. Há evidências, provas que demonstram organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva, fraude em licitação. Todos esses documentos estão na CPI. E você sabe qual que é a última agora? É que os membros da CPI, que são investigadores, não podem ter acesso a esses documentos que estão sigilosos. Eu me preocupo com isso, porque além da gente não conseguir fazer aqui a oitiva, né, tomar o depoimento de quem é acusado de crimes graves, de desvios graves, também agora a CPI resolveu impedir o acesso de documentos sigilosos para senadores. Só podem ser acessados aqueles documentos que foram protocolados pelo autor. Ou seja, um documento que chegou a pedido da oposição, eu não posso ter conhecimento dele. Isso é muito grave. Eu, inclusive, ingressei com mandato de segurança no Supremo, buscando assegurar acesso a todas essas provas para robustecer o parecer que devo apresentar, um voto em separado que devo apresentar também junto à CPI. Mas eu ainda tenho esperança de que a CPI possa avançar nessas investigações, verificando o que aconteceu em todos os setores, no Ministério da Saúde, no Pará, no Amazonas, em Santa Catarina, porque são casos escandalosos e que não podem passar ao largo
do trabalho da CPI no Senado Federal. O senador, hoje de novo ali o clima, o embate entre o senhor e o presidente da comissão foi bem intenso mais uma vez, com um palavreado bem pesado. A convivência hoje ficou mais difícil exatamente por causa disso que o senhor aponta, um cerceamento, então, em relação à documentação. O presidente ali da comissão, o senador Omar Aziz, disse que, como ele está sendo processado, os processos acabam parando nele, ele tomou essa decisão para evitar questionamentos. Olha, Mona Lisa, o presidente realmente está numa situação constrangedora, mas os vazadores geral da CPI são conhecidos pelos conteúdos. É só você observar que tipo de conteúdo está vazando. Você vai saber de que lado há o vazamento. Então, eu sei que a posição dele é uma posição incômoda, porque foi cobrada, inclusive, por ministro do Supremo Tribunal Federal, que, provocado, né, passou a cobrar do presidente uma postura de maior cuidado, de maior zelo no processo. Realmente, se o processo é sigiloso, né, o nome já diz, é sigiloso. Não pode vazar. Agora, tem gente vazando ali publicamente informações da CPI. Tempos atrás, até um internauta teve acesso a documento sigiloso para poder orientar os trabalhos da CPI, o que é lamentável. Então, eu acho que essa desculpa não colou. Aí o presidente, em razão de tudo isso, adotou uma posição que obstrui o trabalho da CPI. Isso aí é o mesmo que impedir a investigação. Isso cria um clima ruim entre os senadores, não é bom para o processo, não é bom para as relações entre os senadores ali. Eu espero que o presidente possa refletir sobre isso e adotar uma medida que preserve o processo, mas assegure também o acesso de todos os senadores aos autos que estão em poder da CPI. Quanto à relação pessoal ali, né, tá assim, brava, né? Passado aquele momento, depois acabam conversando e se entendem. Eu acho que as relações pessoais não podem ser comprometidas em razão de uma ou outra situação que aconteça no plenário. Então depois teve tapinha nas costas e cafezinho, tá tudo bem, é isso? Ele justificou a situação dele e, enfim, eu fiz uma série de ponderações, está tentando encontrar um meio termo ali de como resolver essa situação, mas o fato até que gerou aquele embate ali, Mona Lisa, foi em razão de a oposição, quando ela está diante de uma situação que pode causar um constrangimento ao governo, eles tentam passar isso na comissão e, muitas das vezes, deselegante com os colegas que estão ali, né, desrespeitoso. Isso acontece, às vezes, dos dois lados. E, nesses momentos, há um acirramento na discussão, mas acho que o que tem que ter o foco da nossa atenção ali não é o embate pessoal entre os senadores, é justamente o foco no processo, é a busca das provas, das evidências, né? Porque é isso que vai robustecer o nosso relatório lá na frente. Do relator, no papel que está cumprindo, e o nosso, com o voto em separado que pretendemos apresentar. São as evidências, as provas que robustecem o processo, e não as discussões pessoais que não levam a nada.